Brasil! Alô, mundo inteiro! Ó, parada, tudo, organização, fiquei até assustado, de repente parou tudo. O que houve? Finalmente estão me obedecendo, tio? Não, acho que foi defeito aí da música. Com o efeito da música, tio. Isto é um programa virtual. Defeito no HD, tio. Tem que mandar consertar. Ô, Pato, deixa de bobagem, Pato, vamos lá. Não deixar de bobagem mesmo, porque meu coração só tem pensamento para partir. Ah, meu Deus, um dia que eu beijar aquele bico. Que isso, Pato? Beijo de pato deve ser muito engraçado. Olha, eu não admito que sacaneia a mim mesmo, viu? Bom programa, tio. Esse pato, né? Muito bem, minha gente, estamos começando o programa do dia de hoje com uma novidade. Tomei a primeira dose da vacina. Fui no Tijuca Tênis Clube, né? Aliás, um abraço para o presidente Marcel, que liberou. O Tijuca está sendo um dos locais de vacinação. Tem os postos de saúde, tem aqui na UERJ a partir do portão número 1, né? O importante é o seguinte, você ter 74 anos e vacinar e ser homem no dia de hoje. Funcionou legal, pelo que eu sei, essa divisão por parte da prefeitura, né, do senhor Eduardo Paes, porque afinal de contas, ontem foram só mulheres, hoje estão sendo só homens. Já acabou a vacinação hoje, porque terminaria por volta de 3 da tarde, de 8 às 3. Mas amanhã, quarta-feira, é a chamada repescagem. Então amanhã, quem não vacinou hoje, sendo homem ou mulher, pode procurar os postos de vacinação aqui no Rio de Janeiro e serão vacinados com Coronavac. Nós voltaremos para a segunda dose no dia 20 de abril. Portanto, isso do ponto de vista de quem tem mais idade, está funcional, está funcionando. E aqui no Rio de Janeiro, muito melhor do que em Caxias, porque em Caxias, pelo amor de Deus, virou uma bagunça, a coisa foi muito mal organizada e tinha gente que não acabava mais nas filas. Aqui no Rio, não. Para vocês terem uma ideia, como é do meu feitio, já que eu caminho, né? Eu fui cedinho para lá, cheguei por volta de 7h30, às 8 horas, abriram os portões, né? E na realidade nós entramos, havia umas cadeiras para a grande maioria dos idosos, né? E uma equipe muito competente atendendo a gente. Então, nesse particular, tudo ocorrendo bem. Porém, a gente fica triste porque deveria ser muito mais vacinas com disponibilidade, né? Principalmente para as demais cidades. Quando eu voltava, eu fui a pé e voltei a pé. Falei, não, se não tem carro, tem, mas eu quase não uso, gente. Quem usa mais é minha mulher e meu filho. Eu não sou muito chegado a carro. Eu até dirijo direitinho, mas já dirigi muito na minha vida e não é minha praia. E carro, quanto mais sofisticado, é mais complicado. Mas de qualquer maneira, eu prefiro ir a pé. Então, e não gosto desse negócio de ônibus, quando muito o metrozinho da vida, né? Então, eu calculei, levei uns 20 minutos daqui até lá, dá mais ou menos ida e volta, uns 4 quilômetros, mais ou menos, 2 para ir, 2 para voltar. E já de manhã cedinho, às 7h30, estava com uma lua, como se diz aqui, um calor, que calor do Rio de Janeiro, é aquele calor, principalmente na Tijuca, é um bairro nobre da Zona Norte, mas é aquela história, Tijuca não tem praia, né? E tem muitos edifícios, então isso corta o vento. Então, dependendo do dia, e hoje está sendo um dia daqueles, tanto é que pouco antes aqui liguei o ar-condicionado para poder fazer o programa à vontade com vocês. Mas foi ótimo, a senhora que me aplicou, nossa, muito legal, né? Porque a gente fica olhando que a vacina, eu estou falando de leigo, né? Mas você já deve ter percebido isso. Essa vacina, aí o Serginho está dizendo assim, ô pai, agora você está pronto para mais 70 anos, Deus me livre. Valeu, Serginho, meu filho, nosso querido menino de ouro, por assim dizer, né? Ele é faixa preta, quarto dan. Falar em Serginho, eu vou falar daqui a pouco sobre as aulas de jiu-jitsu dele. Mas enfim,
Eu só não fotografei, o que seria uma maldade, porque o pessoal foi deitar tarde. Hoje eu peguei e saí assim, sorrateiramente, botei uma bermuda, botei um tênis, falei, bom, vou me vacinar. E eu calculava, uma dica aí para vocês, principalmente para amanhã, eu calculava que no Tijuca Tênis Clube, até por causa de uma matéria que eu vi na televisão, seria mais fácil, seria mais tranquilo, porque nem todo mundo associou a vacinação ao Tijuca. Ali pertinho, na Desembargador Isidro, a mais ou menos uns 200 metros do Tijuca, e ainda que quase que, enfim, quase perto da quadra do Tijuca tem um posto de saúde. Mas é mais natural que as pessoas procurem o posto de saúde. Eu estou falando de Orelhada, não sei como estava lá. O fato é que quando eu cheguei no Tijuca, tinha o quê? 11 pessoas na minha frente. E foi rapidinho mesmo, funcionou, e que bom. Aí quando eu voltava, encontrei com um amigo meu, que é o Zé Carlos. Zé Carlos também está muito bem, nós somos colegas na Manchete, na extinta TV e Rádio Manchete. E o Zé Carlos era até assistente do professor Arnaldo Lisquier, da Academia Brasileira de Letras, a quem eu mando um grande abraço, há muitos anos que eu não vejo, que é uma belíssima pessoa. E aí o Zé, Fernando e tal, como é que vai você? Eu pensei que o Zé Carlos fosse vacinar também. Falei, olha, eu acabei de vacinar, e olha que maravilha, fez assim com a mão, né? Eu falei, e você? Não, eu não. Eu falei, então você não tem 74? Não, estou com 70. É gozado porque a gente sabe que está velho, a gente sabe que a gente tem idade, a gente sabe que somos veteranos. Mas é como o Serginho disse, na realidade depende muito do espírito da pessoa, né? E depende também das qualidades que hoje a vida dá para quem pode ter essas qualidades, né? Isso é um fato real, né? Então, antigamente, eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Serginho, uma pessoa de 40, de 50 anos era considerada já idosa, né? E hoje você, com 70, se você se preserva, né? E tem a sorte de ser preservado também, você não aparenta tanto, né? Você acha que pode ter e tem mesmo uma sobrevida muito legal. Nós temos no rádio exemplos de pessoas assim, que já estão com mais idade. Por exemplo, no esporte, o Zé Carlos Araújo tem mais de 80, o Apolinho tem mais de 80, e são dois que eu posso dizer que têm uma competência profissional e uma vitalidade extraordinárias. Mas não só nesse setor, em outros setores. Agora, depende do que a vida te apresenta e de como que você desenvolve essa sua vida. Por que eu digo isso? Porque na volta, antes de encontrar o Zé Carlos, eu fiz o caminho contrário, descendo a Conde de Bonfim e descendo à esquerda na General Roca. Quando atravessei, fiquei em frente ao Off Shopping. Tem um Off Shopping, atrás dele tem um Tijuca Shopping. Quando eu atravessei, tinha um senhor que não devia ser mais velho que eu, imagino que não. Mas, coitado, ele estava pele e osso, né? E uma senhora ajudando, está sempre ali pedindo alguma coisa. Mas não é só um, não, são vários que estão aí. Retrato da pandemia, retrato do descaso de autoridades de várias épocas e de vários setores. O que entristece muito, porque, por exemplo, na situação que está agora, não poderia haver o fim do auxílio como houve, porque todo mundo achava que ia acabar. De achismo, o mundo está cheio, a pandemia não acabou, e hoje nós temos o dobro de vítimas fatais com relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estão, digamos assim, vacinando, e vacinando muito bem. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, afirmou nesta terça-feira que os 10 dias de folga não podem ser encarados pela população como um super feriado. Aí é muito engraçado que depois de falar no super feriado, agora não é. É um feriadão, também não é. Agora não pode ser encarado como super feriado. Vamos tentar entender. Paes também explicou à imprensa o decreto que restringe serviços não essenciais, mas permite a abertura de academias e igrejas. Pois é,
academia e a igreja pode, levantar peso pode, e a igreja pode. Ele nega que a flexibilização em relação a essas duas atividades seja uma decisão política. Segundo o prefeito, foi dele a ideia de antecipação dos feriados que se transformou em um projeto de lei enviado pelo governador Cláudio Castro, interino, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É óbvio que não é super feriado, disse Paes. O objetivo da antecipação dos feriados, que é a ideia inicial de que eu tinha dado ao governador, é no sentido de preservar o comércio. A votação na Alerj é nesta terça-feira. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: o Paes e o Axel Grael se reuniram com o governador por 2 vezes e não chegaram a acordo. O governador acha que é um exagero, acha que o comércio deveria estar aberto e que, enfim, teria sim medidas restritivas mais brandas. E não sei quem lidera quem, se é o Paes provavelmente, seja por causa do tamanho da cidade, mas o Axel Grael também é um cidadão preocupado, como todos nós estamos preocupados com alto nível de contaminação e mortandade. E então os dois se reuniram, depois das 2 reuniões que os dois tiveram no Palácio Guanabara, houve uma terceira reunião, segundo os repórteres, do governador Cláudio Castro com um grupo de comerciantes, de empresários, enfim. Mas para essa reunião não foram chamados nem o prefeito Eduardo Paes e nem o Axel Grael. Isso pode ter sido estupim, deve ter sido estupim. Poxa, como é que é isso? Fizemos 2 reuniões, não chegamos a solução nenhuma. De repente o cidadão faz uma reunião só de uma maneira e coloca um projeto da Alerj de uma forma mais branda. Aí esses 2 prefeitos, tanto do Rio quanto o de Niterói, né, resolveram fazer o quê? Um fechamento mesmo, um tipo lockdown da vida. Isso é o que pode prevalecer, segundo especialistas, né, segundo as pessoas que entendem de leis, professores universitários e tal, dizem que no caso de uma determinação dessa ordem, né, de contenção comercial e tal, de pessoas, teoricamente prevaleceria, digamos assim, a ideia dos municípios. O que eu sei é que isso tudo é muito triste, porque você vê lideranças quebradas, independentemente de quem tenha razão ou não. Essa é a hora, aliás, isso acontece a partir da presidência da República também. Então, a gente viu num passado não recente, provavelmente hoje veremos de novo, o presidente não concorda com o governador tal, entra na justiça tal, o presidente não concorda com o governador Y, entra na justiça contra ele, o presidente bate no peito e diz que é ele que manda, enfim, outros dizem que é o STF, quer dizer, é um negócio, sabe? Então falta o quê? Nós vimos a comentarista a Natália Passarinho, comentarista da BBC, dizer da falta de liderança. Uma liderança no sentido da população. Não interessa se é o presidente que manda, não interessa se é o governador que manda, não interessa se é o prefeito que manda. Sabe por quê? Porque os 3 são transitórios. Os 3 podem ficar no máximo 4 ou 8 anos. Mas é isso mesmo. Então o que interessa é a população, o que interessa é ouvir os técnicos, ouvir os médicos e ter bom senso. Se você me perguntar, Fernando, qual é a proposta melhor, eu tendo a ser mais simpático àquela que eventualmente deixaria o comércio mais aberto, em horários alternativos. Mas será que isso será suficiente para parar as vítimas fatais? Eu acho que não. Então uma coisa é o que é simpático, a outra coisa é o que tem de ser feito. Porém, o que tem de ser feito, o que aconteceu no Reino Unido? O Reino Unido chegou a ser um dos maiores, se não o maior país de contaminação efetiva
da Europa. Na época, a Europa, hoje eu sei que ele saiu e tal, mas está ali, não adianta, está no meio da muvuca e vai se espalhar pelas laterais, vai pegar a França, vai pegar a Alemanha, porque estão praticamente vizinhos físicos, né? Então, o Boris Johnson, que o primeiro-ministro, que fez, ele recuou. Disse, olha, não é bem isso. Ele mesmo teve a doença, ele mesmo percebeu que não era uma cloroquina da vida que resolveria o problema dele, e ele mesmo, por 3 vezes, fez o tal de lockdown. E acontece que hoje caiu, digamos assim, responsavelmente, na falta de outra palavra melhor, que agora me fugiu, caiu o número de mortos, né? Portugal, a mesma coisa. Portugal chegou a quase que triplicar, depois de ter caído muito, imaginar que eu já podia soltar, chegou quase a triplicar o número de infectados e fechou tudo. Eu me lembro que meu filho com a minha nora, o Bruno com a Monique moram, e a gente está sempre conversando com ele, tem o benefício, né, de conversar através do Zap, que não paga nada, que é outro benefício dessa época, que a gente até esquece que um dia foi pago tudo isso, né? Então ele estava dizendo, olha pai, nós saímos para dar uma voltinha no quarteirão e chegamos até a mureta do Rio Douro. Quando chegamos na mureta, tinham lá guardas, e olha, por favor, vamos voltar para casa, que não pudemos ficar aqui. E foi assim, e está sendo assim, que Portugal está tendo uma diminuição também considerável do número de mortos. Então é aquela história, não só de mortos, o que é mais grave, de infectados, porque constantemente, médicos que eu tenho a oportunidade de entrevistar, constantemente eles falam das sequelas de quem sobrevive. Então é um problema. É um problema, e agora é mais problema ainda, porque o percentual mais elevado de contaminação inverteu. Há 1 ano, quando nós tomamos conhecimento no Brasil da primeira vítima fatal, olha só tem 1 ano, a primeira vítima fatal da Covid. Quando nós tomamos consciência disso, conhecimento disso, os principais alvos que tinham que ser respeitados eram os idosos de mais de 60 anos, notadamente aqueles que têm comorbidades. Essa palavra estranha, comorbidade, eu confesso a você que eu não tenho o jargão médico, eu vim saber com essa pandemia. O que é isso? São enfermidades, são outras enfermidades, tipo diabetes, tipo enfermidade cardíaca, enfim, pessoas que estão fragilizadas. Era o número maior e quase sempre maioria absoluta. E hoje não, hoje inverteu-se. Hoje não é que os jovens pegando vão necessariamente morrer, esperemos que não, mas muitos estão morrendo. Então por quê? Porque a cepa, segundo explicações dos infectologistas, daquelas pessoas que se debruçam sobre a tentativa de elucidar, a cepa se fortalece na medida que não é combatida. E até então não tinha remédio. Mas Fernando, agora tem um remédio que eu vou até apresentar aqui um pequeno documentário mostrando a possibilidade do tal remédio lá de Israel. Israel está muito à frente a nível de vacinação de todo mundo. Netanyahu está de parabéns, né? E então, apesar de já ter vacinado 60% da sua população, é disparado na frente dos demais países, nós ainda vacinamos apenas 9% da população. Israel descobriu um novo produto que, se aplicado através de máscaras de oxigênio, pode tratar não é curar, pode tratar, minimizar os efeitos da doença e talvez até a médio prazo curar. Segundo, eu vou deixar para vocês verem quando eu for colocar aqui aquela matéria falando exatamente. Então que bom, que está aparecendo, sim, está aparecendo uma maneira de tratar, de não permitir que a doença se desenvolva, né, de recuar a contaminação e tal. Mas a solução definitiva é realmente a vacina, qualquer que seja ela. A que eu tomei foi a Coronavac, não doeu. Muita gente, a gente fica meio impressionado, acredito que você possa ter ficado, as cenas na televisão, porque na verdade o que eu reparei
é que a aplicação das demais vacinas é assim, né? E essa não, ela é na horizontal. Ela é na horizontal. Aí você pergunta, doeu? Não, não. Realmente não doeu, não inchou, não sangrou, foi tudo muito bem. Mas não só comigo, com as pessoas que estavam à minha frente, foram 11 na minha frente até chegar a minha vez, e realmente apareceu um moço que saiu com a cara feia, mas acredito que é um pouco de manha, né? Ou talvez, aí vou dar uma de fofoqueiro, ou talvez o cara seja mimado, né? Mas na verdade não, na verdade é importante. Eu quero que você que está me vendo, se você não tiver a idade que eu tenho, se você está com 73, 72, 70, aguarda por favor, tome os cuidados, mesmo vacinado, você tem que se utilizar da máscara, mesmo vacinado, você tem que ter os cuidados devidos de lavar as mãos, né? De, se possível, deixar os sapatos ou fora de casa, ou, digamos assim, numa areazinha, depois de ir para a rua, porque não é muito provável que quem tome a primeira dose, como eu tomei, tem 50 e poucos % de chances de não pegar. Quando toma a segunda dose, no caso das formas graves, tem até 100% de chance, né? Mas não dá mole, não dá mole. Até porque alguns dizem, e talvez seja isso mesmo, que você tomando, na realidade o efeito vai acontecendo lá pelo 12º, 14º dia, que você realmente estaria totalmente imunizado ou parcialmente, mas consideravelmente imunizado. Então é isso. Por quê? Porque apesar, vamos supor que eu já estivesse imunizado totalmente com essa primeira dose, ou qualquer um que tomou, não é? Não é um desejo, é apenas uma comparação. Eu posso não pegar, mas eu posso transmitir. Porque esse vírus, gente, ele é 1/1000 do tamanho de um fio de cabelo. 1/1000. Então ele pode estar por aqui, ele pode estar na sola do sapato, né? Eu contei que um amigo estava contando para mim que a filha dele, jovem, bonita, simpática, voltou da academia, tirou a máscara, naturalmente foi tomar banho, e botou a máscara na mesa de jantar. Quando ele viu aquilo, ele disse, olha, tirou a máscara na frente dela antes que ela fosse para o banheiro. Eu disse, olha, você não pode fazer isso. Primeiro, você tem que tirar pelas hastes, você não pode pegar por cima. E segundo, você tem que imediatamente lavar com água e sabão. E lavar também bem as mãos, tem que ser repetido a exaustão, todo mundo já sabe, lavar a ponta dos dedos, não é? Porque senão você pode, eventualmente, dessas coceiras que eventualmente dão na gente, não é, gozado? Você está andando, está caminhando, coça aqui, e você vai com o dedo, e aí você acaba se contaminando, ou, no mínimo, não tendo nenhuma ação malévola no seu corpo, você transmitir para uma pessoa, seja ela jovem ou idoso. Então, voltando à história do tete-a-tete, da treta entre o prefeito Eduardo Paes, o prefeito Axel Rael e também o governador interino Cláudio Castro, aí vamos dizer, política é danada, não, mas não é treta, isso é fofoca desse mineiro, porque eles me chamam de mineiro quando na realidade eu sou paulista de nascimento, mas fui criado em Minas Gerais. Então eu aceito, podem me chamar de mineiro, de paulista, de carioca, eu sou brasileiro, né? Muito bom. Então, houve essa briguinha, que eles também não vão chamar de briga, não é porque nós vamos e tal, quer dizer, ataque de pelanca, né? A gente não tem isso, ataque de pelanca, agora e nisso há o quê? O cidadão comum, como eu e você, fica assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Agora imagine, tem um outro lado também que teria que ser pensado. O outro lado é o lado dos comerciantes. Uma coisa que nos chocou, quero mandar um abraço para Zezé Ferreira, minha amiga querida, professora de muitos anos, já participou do programa e vai participar de novo, né? Não sei se hoje, mas a gente vai combinar um dia para ela participar. A Zezé que me deu a notícia, Zezé é confreira
da Confraria dos Amigos do Rádio, a qual eu sou patrono. E ela, Fernando, você está sabendo, o restaurante Caçador, um dos mais tradicionais restaurantes aqui da Tijuca, que em tempos atrás a gente tinha até uma permuta com ele, lembra? A gente sorteava almoços, né, para os nossos espectadores, para os nossos internautas. Fechou. E me mandou o que eles falaram, né? E não só eu confiei nela, mas num dia que eu estava, foi ontem, quando eu fiz uma volta muito grande sobre o Tijuca, andando, né? Eu vou passar ali em frente ao Caçador. Não, mas parece, de longe parecia estar aberto por causa tudo envidraçado, né? Ainda tem naturalmente o letreiro, só que quando você passa para a calçada que vê ali atrás do vidro todas as mesas empilhadas, quer dizer, mesa, cadeira, tudo empilhado, e um papel ofício dizendo as dificuldades, dizendo que não foi possível superá-las e terminando com Deus nos ajude. Como hoje o meu sentido de caminhar foi o contrário, a minha mulher foi, junto com a minha sogra, dar uma voltinha também dela. Minha sogra é vacinada duplamente, recebeu as 2 doses, tem 91 anos de idade, de uma gracinha, de um amor de pessoa que eu tenho um imenso carinho por ela, Dona Emília. E quando ela voltou, falou: Fernando, olha, lá na frente do Caçador tem muita gente, mas muita gente provavelmente reivindicando situações, não sei de que forma fechou, mas é muito suspeito quando você coloca assim, olha, que Deus nos ajude, não é isso? Então é isso que eu gostaria que as nossas autoridades, os nossos mandatários, o prefeito Axel, o prefeito Eduardo Paes e o Cláudio Castro deixassem as diferenças de lado e procurassem uma denominação em comum sem querer impor a este ou aquele uma autoridade maior. Até porque o governador Cláudio Castro disse que está muito calor, com ar condicionado, gente. O governador Cláudio Castro disse que vai à justiça contra os 2 prefeitos. Quer dizer, gente, olha, milhares de pessoas contaminadas e contaminando, né? Milhares de pessoas morrendo, né? E os caras vão à justiça como o presidente foi à justiça contra 3 governadores. Quer dizer, nós estamos vivendo no mundo da lua. O que a gente precisa é união. O que a gente precisa, principalmente das autoridades, que não venha com essa conversa esfarrapada de que, na verdade, não, que o Supremo, ele determinou que a responsabilidade era de prefeitos e governadores. É verdade, determinou sim. Determinou não, reconheceu porque é constitucional. Mas em momento algum ele impediu que o presidente exercesse uma liderança. Mas a liderança, presidente, tem que ser exercida através do diálogo. Não é da ironia, não é das piadas depreciativas, não é da autoestima exagerada. E aí separa tudo e vê essa bagunça, essa situação horrorosa que nós estamos vivendo, com a grande maioria ou quase totalidade dos estados brasileiros batendo pino. O que é isso, batendo pino? Quando você tem um carro que o motor começa a bater pino, pode saber que vai dar problema. Então, isso está ocorrendo no Brasil. Hoje, nós estamos aí perto do colapso de vários hospitais. Quer dizer, o que é o colapso de vários hospitais? Estou vendo aqui, vamos supor comigo, para não falar com uma pessoa que aí está jogando praga para cima de mim, não. Mas vamos supor que eu tivesse um problema dos mais graves ou um problema dos mais leves, mas que necessitaria, por exemplo, uma apendicite, que necessita uma brusca internação e uma imediata operação, que é relativamente simples, mas se não operada a tempo pode levar a óbito. Não tem espaço, não tem lugar. Por quê? Porque está os quase todos os hospitais em mais de 87% a 93% de ocupação. Aí ontem na televisão mostraram os leitos, né? Alguns leitos que descobriram que tem
provavelmente no Hospital do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, mas pode mudar o nome, pode botar na tua localidade, seja São Luís do Maranhão, seja Fortaleza, seja São Paulo principalmente, coitado, seja Paraná, seja Porto Alegre, enfim, qualquer estado da federação está nessa situação. Aí é que eu acho que nesse particular tem que parar para pensar. Porque mostra-se, a imprensa mostra aqueles leitos e tal, porque tem leitos ociosos. Os leitos sempre serão ociosos se não tiver equipe. Então não adianta você ter leito se você não tiver aquela parafernália técnica que faz com que a pessoa tenha, digamos assim, a qualidade de vida monitorada. E mais do que isso, você tem que ter profissionais altamente qualificados para salvar uma vida. E esse é um grande problema. Todos os lerdos políticos brasileiros, com raras exceções, só legislam sobre o seu próprio umbigo. Só legislam para dizer, veja como eu sou da mamãe. É mais ou menos isso. E as pessoas aí morrendo. Bom, eu prometi, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, porque acontece o seguinte, esse documentário, ele é muito interessante, se eu separei bonitinho, né? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver, porque aqui tenho que apagar essa lâmpada aqui, me perdoe, porque senão eu não vejo direito ali o que eu quero dizer. Eita, não. Tem muita coisa aqui hoje, sabe, que eu separei aqui. Tratamento do Covid. Tratamento do Covid, vou acender a luz de volta. Provavelmente vai ter um comercialzinho aí de volta, vamos ver. É o problema da internet brasileira, está falando de dor lombar agora, que não é uma coisa que nos interessa muito, mas se você tem cuida, tá vendo? Só vou mudar, porque depois então nós vamos ter essa Está travado, ou se as suas dores na coluna te impedem até de agachar para... Tá vendo? É a internet que está pesada. Você está sofrendo por causa de um... Então vamos ao que interessa. O resto é A imprensa de Israel anunciou a descoberta de pelo menos 2 novos tratamentos para a Covid-19. Os 2 medicamentos levam a droga ExoCD24, que é uma proteína em desenvolvimento para a cura do câncer e que ajuda na recuperação dos pacientes em estado moderados e graves, que precisam de internação em hospitais depois de pegarem a Covid-19. Os cientistas disseram que 29 dos 30 pacientes que estavam internados em casos moderados a graves, tratados com o ExoCD24, tiveram recuperação total em 5 dias. Que no segundo tratamento, que já está na segunda fase, tiveram uma taxa de mortalidade de 0% em 21 casos graves a críticos. E desses 21 casos, 2 estavam em estado crítico no início do estudo, quando receberam o tratamento com alocetra, e continuam na UTI, precisando usar ainda os ventiladores. E muitos médicos e pesquisadores no mundo todo estão super empenhados tentando encontrar medicamentos e tratamentos contra a infecção viral mais preocupante do momento. As vacinas contra a Covid-19 avançaram muito desde o começo da pandemia. Hoje a gente já tem milhões de pessoas imunizadas, mas os remédios não tiveram muito sucesso até agora. Mas eles ainda precisam fazer mais testes para comprovar que esse medicamento realmente funciona. Esse medicamento é uma droga inalável que é usado no tratamento de câncer de ovário. Nos experimentos que já foram feitos, não foi usado placebo nos pacientes. Por isso, os cientistas não podem afirmar se foi realmente o medicamento que foi responsável pela rápida recuperação dos infectados. O professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer de Ishlov, em Tel Aviv, foi quem passou anos desenvolvendo a droga para câncer de ovário antes de testar nos pacientes com a Covid-19. Esse medicamento é inalado uma vez a cada 24 horas durante 5 dias e é relativamente barato. Dos 30 pacientes que estavam em tratamento no hospital com a Covid-19, a fórmula ajudou na recuperação de todos os pacientes, sendo que 29 deles se recuperaram em uma média de 3 a 5 dias. O segundo teste aconteceu no Hadassah Medical Center, em Jerusalém. O medicamento usado é chamado de alocetra, está na fase 2 de análise.
Dos 20 pacientes que estavam em estado grave, tratados com a droga, até agora 90% se recuperaram. O professor Dror Merovac, que desenvolveu o tratamento, disse que o medicamento é útil para pacientes graves e críticos, porque pode evitar a necessidade de ventilá-los, e esse é o objetivo principal. Porque no momento que você entra na ventilação, toda a sua situação muda, as complicações aumentam e é mais difícil de tratar. O medicamento está agora entrando na fase 3 e vai ser administrado para mais de 100 pessoas. E como funcionam esses remédios? O medicamento combate a tempestade de citocinas, o que é considerado uma reação imunológica do próprio organismo. Isso acontece quando o organismo gera uma quantidade exagerada de defesas contra o vírus, ou seja, é como se o sistema imunológico, ao invés de melhorar o quadro da pessoa que está com a Covid, acontece um agravamento do quadro clínico. As citocinas são proteínas que regulam a resposta imunológica do organismo contra invasores. Isso significa que uma tempestade delas acontece quando acontece uma resposta do organismo excessiva. Exatamente como em um temporal, quando não dá mais para controlar os estragos causados pela chuva e pela ventania. Além disso, essa situação avança de uma forma muito rápida e, infelizmente, leva à morte alguns pacientes que apresentam essa resposta imunológica excessiva. No contexto da Covid, esse quadro é apontado como uma das causas da falência múltipla de órgãos que acontece em determinados casos mais graves de infecção. Nessas pessoas, o aumento da quantidade de citocinas atrai muitas células inflamatórias para dentro do tecido pulmonar, o que causa danos muito severos e às vezes irreversíveis nos pulmões. E para controlar essa reação exagerada no corpo, o remédio israelense leva uma proteína chamada CD24 aos pulmões através dos exossomos, que é uma estrutura que transporta materiais entre as células. Inclusive, o professor Albert já estudava essa proteína há décadas. A pesquisadora Shiran Shapira, da equipe responsável pela descoberta, disse que essa proteína está localizada na superfície das células e tem um papel bem conhecido e importante na regulação do sistema imunológico. E quando a proteína chega aos pulmões, ela ajuda na contenção da tempestade de citocinas e acalma o sistema imunológico. A fórmula é direcionada diretamente para o coração da tempestade, que são os pulmões, e então, ao contrário de outras que restringem seletivamente uma determinada citocina ou trabalham amplamente, mas causam muitos efeitos colaterais graves, a ExoCD24 é administrada localmente. Vamos ver, tomara, queira Deus, essa é uma esperança, né, para doentes como o Timóteo, por exemplo. Eu recebi do meu querido amigo Sérgio Luiz, mandei um vídeo para o Timóteo, que está internado, o Aguinaldo Timóteo, esse grande cantor, e o Sérgio Luiz havia recebido esse vídeo do Timóteo. Olha que voz linda, apesar do problema que está vivendo, olha o que ele canta para todos nós. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Deus, estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, milhões de inocentes na prisão, à espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal, vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar, de novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Espero que você também goste desta canção, que é uma prece. Aguinaldo Timóteo. Muito obrigado, Timóteo, que o Papai do Céu possa abençoar você. Lá está a minha sogrinha querida, viu? Ela chegou, está cuidando do Todd. Ela estava dormindo, né? Estava dormindo natural, porque afinal de contas todos estamos em casa. Agora também pegou o cachorrinho e vai botar ele na caminha dele. Ela não sabe que está sendo filmada e nem eu vou dizer. Depois eu vou mostrar para ela. Coisas que acontecem em casa é assim mesmo. Eu vou conversar agora
com o Dr. Cícero Munhoz. Dr. Cícero Munhoz, você sabe, é um querido amigo nosso, né? É médico, cardiologista, e vamos saber a situação que estamos vivendo, vamos ver qual é a opinião que ele pode nos dar nesse momento. Ele sempre está aqui conosco, gentilmente, nas terças-feiras. Era muito legal quando vinha presencialmente, mas agora tem de ser da maneira que é. Ele também já foi vacinado e ele pode contar da sua experiência com relação à vacina. Estou tentando chamar, você sabe que esse é um programa ao vivo e necessariamente nem sempre as coisas que a gente anuncia aqui acontecem. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Já chegou aqui ele. Se puder só desvirar a câmera, Cícero, que você está de cabeça para baixo aqui, na minha, é só mudar a horizontal. Isso aí, maravilha, maravilha, show. Então, como sempre, nosso querido amigo, grande cardiologista, Dr. Cícero Munhoz, um homem que está, digamos assim, na linha de frente também, né? Porque foi diretor de hospitais, trabalha no Hospital da Aeronáutica, é também tenente-coronel da Aeronáutica e cardiologista dos mais conhecidos. Então, doutor Munhoz, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no programa. Boa tarde, meu amigo Fernando Sérgio, nossos internautas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, não sei se o amigo viu, mas se não ver, eu vou mandar para o amigo a sua entrevista e o programa, né? Nós tivemos aí esse imbróglio hoje, a gente destacou entre o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito Axel Grael de Niterói e o governador Cláudio Castro, né? Após 2 reuniões que não resultaram numa concordância, os 2 prefeitos resolveram pelo lockdown, digamos assim, por 10 dias, né? Só deixando a farmácia funcionar, só deixando padarias e supermercados. E também agora houve protestos no centro da cidade com relação a comerciantes que estão meio que apavorados. Eu não sei se o amigo sabe, mas eu acabei de contar aqui, aqui no Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, acabou de ser fechada o Caçador, aquele restaurante que tantos e tantos almoços da confraria e de tantos outros, porque não aguentou a parada, né? Como é que o amigo vê isso? De um lado, 10 dias completamente parados, porém, o governador entrando na justiça contra os prefeitos para amenizar um pouco, fazer não um lockdown total, mas um certo cuidado para evitar problemas maiores também na área econômica. Eu queria a sua opinião, por favor. Olha, Fernando, eu sinto dizer para você que eu não vejo, sinceramente, lá na frente, excelentes resultados. Vou te explicar por quê. Essa minha afirmação pode estar chocando nossos internautas, porque eu vejo desde o início, você testemunha isso, só que os nossos programas são gravados, estão aí para sempre no YouTube, para quem quiser ver, de 2 anos para cá, o que a gente tem conversado. E depois de ter pensado nisso, ouvir as notícias, o que eu acho? Mas, na verdade, isso, eu falo com uma satisfação e nem falo para ofender ninguém. Eu acho que o grande problema desse descaminho que a gente teve na Covid não é culpa nem do presidente, nem do governador, nem do prefeito, ou é culpa de todo mundo, parte, mas a grande culpa disso é do povo. Fernando, nós lá atrás, há um ano e meio atrás, que nós falamos do carnaval, muita gente não acreditava, personalidades aí da medicina disseram que era uma gripezinha mesmo. Não foi só o presidente, não. Outras personalidades, eu prefiro não nominar, disseram que não chegava ninguém, que o nosso clima era quente, que a coisa não ia ter essa repercussão que teve. A gente relaxou, acabou o carnaval, começou o negócio de festa, bailes, toda, depois veio a eleição, e depois veio novamente o carnaval, que na rua foi proibido.
mas cansou de ter aglomeração aí em várias casas, sítios. Então, tem que haver, Fernando, seriedade, muita honestidade. Eu acho que o grande problema que a gente perdeu o controle disso é a culpa da população, que não teve os cuidados básicos que a gente fala aqui sempre. Distanciamento social, uso de máscara, uso da higiene pessoal. Isso, e eu me baseio nisso como? Você é testemunha, a minha filha mora na Austrália. Você está pensando que o pessoal lá está desesperado pela vacina? Não. Eles estão lá mais atrasados, muito mais atrasados que o Brasil na vacina. E por que isso não explodiu lá? Por causa da educação do povo. Lá quando se faz, mesmo que não seja um lockdown, mas que seja um isolamento parcial, todos, a minha filha falou, pai, ninguém desobedece. Acabou, ninguém depois de tantas horas fica na rua. Ok, o comércio vai abrir, mas dependendo do tamanho da loja, do supermercado, só pode atender tantas pessoas. Ponto. E o pessoal vai lá educadamente, pega a sua senha, é atendido, sai com a sua máscara bonitinho, com todos os protocolos de higiene. O que aconteceu lá? Tranquilo, eles estão enfrentando lá um outro caso. Semana retrasada, minha filha ligou, tiveram 5 casos detectados lá, foram isolados e acabou o problema. Então nós perdemos o controle, Fernando, por causa disso. E eu sinto que dizer, 10 dias de feriados acumulados vão servir para novas festas, reuniões, bailes, bandes, e vai ser isso. Porque eu vi um colega falando assim, aquela paixão que a gente discute sempre aqui, né, Fernando? A polarização. Aí você pega o cara da esquerda, da direita, do meio, mesmo. Isso é culpa também dos governadores que não sabem controlar. Fernando, é impossível você controlar uma população que não tem o mínimo de bom senso, o mínimo de cuidado, inclusive com seus familiares. A gente sempre fala que quem vai para a rua, mesmo jovem, que não tem gravidade da doença, vai levar essa doença para casa, seus filhos, seus amigos, seus avós, para sua mãe, para sua mãe. Então, eu sinto te dizer, e quero estar errado, estou torcendo para estar errado. Acho que essa solução é inócua, porque tem que haver um engajamento do povo e o povo se conscientizar que a doença é infecciosa, está cada vez mais transmissível e que as consequências estão sendo cada vez mais graves, principalmente na população mais jovem. Enquanto isso não tiver sedimentado na cabeça das pessoas, agora, doutor, não adianta. Vai fazer o lockdown, vão ficar 10, 12, 15, 20 dias. Isso vai detonar a economia e aí nós teremos um país doente e com uma economia completamente combalida. Então, eu vejo assim, a minha visão é independente de qualquer polarização política, já sempre falo isso para você, eu não tenho político de estimação, eu não tenho minhas convicções, e tendo a minha convicção, isso não vai dar resultado, enquanto realmente as campanhas de conscientização e o povo entenderia. Talvez eu sou um pouco mais esperançoso, porque eu entendi nesse fim de semana, houve realmente meio que entendimento forçado devido ao número de mortes, né? Porque nós estamos hoje com o dobro de mortes com relação aos Estados Unidos. Nós somos os líderes mundial nesse triste recorde, né? Então o pessoal está assustado. Hoje eu fui vacinar e vacinei ali no Tijuca Tênis Clube e eu vi muitas perguntas na fila, né? E não tinha tanta gente assim. A hora que eu cheguei era 7h30 da manhã e devia ter 11 pessoas na minha frente. Tinha 11 pessoas. E então havia um senhor lá perguntando, mas olha, se eu vacinar, e eu já dei a minha opinião aqui, mas a do médico tem muito mais valor do que a minha opinião como jornalista, como radialista. E ele perguntava, se eu vacinar, eu tenho necessidade de, olha como é problema de informação mesmo, eu tenho necessidade de continuar tendo os cuidados, de usar máscara,
isso é muito chato, isso é muito horrível, isso atrapalha a respiração. Não foi comigo que ele falou, ele estava falando com o outro, e o outro deu a orientação que eu acho que o amigo vai dar. Mas eu queria que, nesse momento em que alguns já estão vacinados, 9 milhões de brasileiros foram vacinados, né, ou 9%, uma coisa assim, de qualquer maneira, quais são os cuidados de quem foi vacinado pela primeira vez, ou mesmo que tenha sido pela segunda? Ótimo assunto é a vacina. Primeiro, a vacina, o que a gente sempre fala, ela é uma ótima saída, mas ela não resolve tudo com um passe de mágica. Sim. Mas o Brasil está atrasado com as vacinas. Tá e não tá, o mundo inteiro está atrasado, eu repito isso. O mundo inteiro quer vacina para ontem. E não tem vacina para todo mundo para ontem. Você vê, o país que mais vacinou no mundo é os Estados Unidos. Quase 30 milhões de pessoas. Não, já está, perdão, correção, já está em 60 milhões. Já está em 60 milhões. É. 4 fábricas de vacina, 4, que teoricamente já poderia em 40 dias vacinar a população toda. Mas não há como fabricar vacina nesse volume que a gente precisa. Os países que têm população grande têm essa dificuldade redobrada. Se a gente for ver, no geral, o Brasil é o 47º, se não me engano, o 8º país que mais vacinou. Se você pegar, você vê como é que estatística é uma coisa que a gente pode manipular. Se você pegar nessa estatística, colocar os países com mais de 80 milhões de habitantes que vacinaram, o Brasil sobe para 53. Então, a história da vacina, ela é... Aliás, me perdoa, o engano foi meu. Eu quero pedir desculpas, porque 60% foi Israel que vacinou sua população. A sua estatística estava certa. Os Estados Unidos vacinou 30%. Não, sei, não, eu estou te falando assim, como é que a gente pode mudar o rumo, dependendo da intenção que a pessoa quer, de dizer que o Brasil é um país que está lá atrás, ou não, depende. O país é um país de 230 milhões de habitantes, que não tem como vacinar essa gente toda, mesmo que tivesse 230 milhões de vacinas, mobilizar tudo isso de uma hora para outra. O que eu quero dizer é o seguinte, a vacina é a saída? Sim, é a saída. Eu me vacinar hoje, está resolvido o meu problema? Não está resolvido o meu problema. Eu tenho que me vacinar, eu tenho um período de 15 a 30 dias para criar no meu organismo os anticorpos necessários. E é por isso que uma grande parte das vacinas tem o seu reforço, tirando a Janssen, que é apenas uma dose. A grande maioria das vacinas tem 2 doses, porque em 30 dias, quando o seu sistema imunológico está realmente preparado, ele recebe um reforço para realmente ficar em condições. E tem que esperar depois da segunda dose, mais 15 a 30 dias, para você realmente estar com o sistema imunológico totalmente enquadrado. Pois é, nesse momento... por favor, continue. É fundamental, porque as pessoas acham que tomou vacina agora, amanhã eu já posso sair por aí fazendo o que eu quiser. Não é verdade. Eu já vi colegas meus médicos, 2, para ser mais exato, um deles trabalhava com a gente lá no Amparo, que tomou a vacina, tomou a segunda dose e uma semana depois teve a doença novamente. Nossa. Então você vê que a vacina é a solução, é o caminho, mas as pessoas também têm que entender como a vacina funciona e não é porque tomou vacina que vai deixar de ter os cuidados básicos. Pois até porque ter todo mundo se vacinar vai demorar algum tempo. Então claro, você tem que ter Uma pergunta que chegou agora, a Marisa Medeiros, aí da sua área de Recreio dos Bandeirantes. A Marisa pergunta, uma preocupação, não sabe o que fazer quando vai ao mercado, que ela faz as compras, se ela deve higienizar as compras todas. Deve, Fernando, deve sim. Por quê? Essa história da vacina que eu falei anteriormente, eu estou vacinado, já tomei 2 doses, ok. Mas estou num local onde você sabe que o Covid ele tem 2 formas de transmissão. Ou ele se transmite em aerossol, quando a pessoa espirra, fala sem máscara, ou depositado em superfície.
Então, eu já tomei as 2 doses da vacina, tomei, estou tranquilo. Aí não vamos cuidados básicos, de higiene, de máscara. Não, estou vacinado que se dane. Não é assim. Porque você tem contato com as coisas, com as superfícies. E pode passar isso para outra pessoa que não está vacinada e que não está protegida. A mesma coisa no mercado. Quantas pessoas passaram por ali? Quantas pessoas falaram perto daquele artigo? Você pegou aquele saco de alimento ou aquela embalagem de leite, seja o que for. Falaram, chegaram perto, botaram com a mão contaminada, pegaram a embalagem, desistiram de comprar, botaram na prateleira. Então, é recomendável sim chegar em casa e todas as embalagens, saco plástico, que você vai usar, ser higienizado com álcool 70%. Perfeito. Foi muito importante. Básico que a gente tem que respeitar. Tem que respeitar mesmo. Doutor Munhoz, um prazer enorme recebê-lo, né? Muito obrigado por mais uma aula. É importante conscientizar a população da necessidade de entender que parte de todo o problema está inserido nela e que a gente tenha consciência para poder somar esforços para resolver isso, se não de uma vez por todas, mas da maneira mais breve possível. Um fraterno abraço, meu amigo. Grande abraço e vamos torcer para que a população colabore. O esforço tem que ser coletivo, nada individual vai resolver essa situação tão grande que está passando. É isso mesmo. Grande abraço forte, querido. Muito obrigado. Namastê. Outro dia me perguntaram o que é Namastê. Namastê é uma saudação hindu que quer dizer o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita você. Aí um amigo, né, de uma religião dessas que a gente respeita, evidentemente, eu disse, mas então quer dizer que existem muitos deuses? Não, quer dizer que a divindade está em nós, né? Enquanto vida tivermos, enquanto pudermos respirar, nós vamos estar com essa particularidade em nós, né? E é o que a gente deseja também para as outras pessoas. Basicamente é isso. Já que falamos hoje muito, para aliviar um pouco o ambiente, vamos fazer aqui aquele momento que eventualmente eu faço no programa, porque o programa é pequeno, nem sempre dá tempo, aquele momento de oração, muito, muito bonito, já prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso. Vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, olha só, aulas de jiu-jitsu em Niterói com o professor Serginho, meu filho, que é formado pelo mestre Luiz Paulo, que hoje está nos Estados Unidos. Faixa preta, quarto dan. Aulas particulares em grupos de 4 por causa da pandemia. Na Mansão Girassol, na rua Martins Torres, Santa Rosa, em Niterói. Olha, informação pelo telefone 979-618-071. 979-618-071. Muito bem, gente. Também queria falar das espadas katanas, são autênticas espadas samurai que você adquire e recebe em sua casa em qualquer parte do país. espadascatana.com.br. São verdadeiras obras de arte, lembrando as épocas dos samurais. Minha gente querida, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. E amanhã estaremos de volta aqui por volta de 4 horas da tarde. A todos vocês, meu carinho, meu abraço. Namastê.